caras, aqui é o Jack, nós estamos em mais uma Homens Fortes. Estamos aqui nos debruçando no livro Lutando contra Satanás, de Joel Bick, tá bom? E quero indicar para você comprar esse livro, Editora Fiel, em parceria com Visão Cristã, tá bom? Tô aqui com meu amigo, pastor Alexandre Losado. Ô, Alexandre, qual é o teu nome completo? Não faz isso, cara. Não. Eu sei que tem um nome no meu, eu não me lembro. Sério. Meu nome completo é Alexandre Gezequiel Losado. Gezequiel com J ou com G? Com J. Gezequiel? Uhum. E por que botaram isso? Tá, vou explicar. Porque, assim, ó, a minha avó, ela queria muito que meu nome fosse Ezequiel. Tá. Certo? E a minha mãe, ela entrou numa noia que o meu nome tinha que ter a mesma inicial e o meu segundo nome tinha que ter a mesma inicial da minha irmã. Então, o segundo nome da minha irmã era Jennifer. E ela não queria, então, que fosse Ezequiel. Qual é o nome dela, da tua irmã? Da minha irmã, Amabile Jennifer. Amabile Jennifer. Tá. E o meu é Alexandre G. Ezequiel. Entendeu? Ela queria que fosse com J. Entendeu? A e J. A e J. Então ficou... Em vez de ser Ezequiel, ficou G. Ezequiel. Só pra complicar, né? E Losado, e Losado é o teu sobrenome. Losado é o meu sobrenome parte de pai, né? Então, e com certeza te chamaram de lesado muitas vezes. Esse aí seria o mais leve ainda, né? Sério? Meu. Então, Troca o L pelo G, era o que os caras mais me chamavam. L pelo G? Ah, entendi. Nossa, que droga, cara. Que droga, é o sobrenome do bullying, né, meu? Não tem como não ser. Ou seja, isso te fortaleceu. Fortaleceu, claro. Eu nem sou traumatizado. Eu quero tudo errado, né? Mas eu era mais, tipo assim, ó. É que a arte do bullying, o cara vai... Crianças não olham isso, né? A arte do bullying é tu sempre inventar um apelido pior pra outra pessoa, né? Uhum. Então os caras tentavam fazer um bullying comigo, eu olhava pro cara assim, cabeça de pera. E Entendi. os caras ficavam bravos, ficavam rindo e nós já inventávamos outro apelido. Se desviava do assunto. Muito bom. Que nem nós aqui, né? Nos desviamos do assunto, pô. Exatamente. Mas então assim, vamos lá. Pessoal, isso aqui foi só um disclaimer pra gente quebrar o gelo. Então vamos lá. Satanás, na Bíblia, nós estamos ainda no capítulo 1 ainda. E acho que vai algum tempo ainda, nós vamos algum tempo nesse livro aqui. A gente tá na página 25, tá bom? Nós estamos na metade aqui. Então, seguindo de onde nós paramos, eu vou voltar uma frase só antes, para nós pegar o bonde, né? Então, assim, sem a vontade permissiva de Deus, ele não pode se mover. Então, tá falando aqui que o diabo, ele é ativo, mas ele está debaixo do controle de Deus, tá bom? Então, no entanto, Satanás tem ferido regularmente o calcanhar da semente da mulher desde o Éden. Forte isso. No entanto, Satanás tem ferido regularmente o calcanhar da semente da mulher desde o Éden. Sua influência é evidente no conflito entre Caim e Abel, Ismael e Isaac, Esaú e Jacó, e do Egito e Israel. Verdade, exato. O alvo de Satanás é sempre o mesmo: eliminar a semente escolhida. Por exemplo, na ordem de Faraó de destruir todos os filhos homens de Israel, veja só o ataque do Egito contra os israelitas no Mar Vermelho. Veja a trama de Amã contra Esther e seu povo. Satanás se esconde a cada virada por todo o Antigo Testamento, tentando derrubar os propósitos de Deus por um longo tempo. Aqui que tá, cara. O texto, ele não diz... Esses textos que ele tá citando, ele não mostra, ele não fala a pessoa de Satanás. Isso é uma interpretação do Bick, que eu concordo que é a interpretação correta. E é isso que muitos teólogos literalistas, eles acabam atacando. Não, porque o texto não tá falando que é o diabo, mas, pô, tá se cumprindo o que foi dito lá em Gênesis, que ele ia ferir o calcanhar da mulher, ele ia atacar o calcanhar da mulher, né? Então, eu acredito que essa leitura espiritual do texto, ela tá correta, né? Não sei como é que tu vê isso. Alguns vão dizer que, inclusive, Gênesis 1, 2 e 3, como ele destoa da narrativa de Gênesis, que é uma narrativa mais histórica, né? Partindo assim do pressuposto que o primeiro vai mostrar a criação do mundo, mas é que ele é um grande prólogo do que o resto do livro seria a batalha entre as duas gerações, né? A semente da mulher e a semente de Satanás, e como ela se desenrola na história da redenção, né? Eu acho que era o Led que falava isso, né? Sobre a história da redenção, e ela percorrer toda a escritura e sempre mostrando como esses conflitos, eles voltam e meio se chocam, né? Novamente. Aí ele vai citar o exemplo de Esaú e Jacó, vai citar o exemplo
do Egito, né? Israel e Egito, vai estar no exemplo até chegar Jesus, né? E a própria semente da igreja depois Exatamente, vai o tempo todo. Exato. Né? E é louco, assim, tipo, exemplo, vamos lá. Se não me engano, cara, Herodes, ele era da descendência de Esaú. Uhum. Tu imagina isso, cara? Sim. Ele tenta matar ali, ele mata as crianças ali em Belém. Cara, isso é louco demais, velho. Isso é louco demais. Tem duas sementes, cara, andando o tempo todo lado a lado e guerreando a escritura toda, cara. É muito louco isso. Seguindo, então, ele incitou Davi a enumerar o povo, né? 1 Crônicas 21. Acusou de pecado o sumo sacerdote, Zacarias 3:1. Tentou solapar o povo escolhido de Deus por meio de práticas pagãs associado de ritos de orgia, 1 Reis 18:28. Feitiçaria, 2 Reis 9. Ocultismo, 2 Reis 21. Adivinhação, Miqueias 5:12. Ou seja, olha assim as áreas que ele vai atuando. E nós temos a tendência a olhar para essas coisas e achar, não, eu tô livre disso. Uhum. Não, de feitiçaria eu tô livre disso. Será? Será, cara? Uhum. Será que nós estamos livres disso? Ou será que a gente só tá distante disso por causa da graça de Deus? O que aconteceria se Deus tirasse o espírito dele de nós, cara? Exato. Cara, nós íamos cair em tudo isso, cara. Porque isso é muito atrativo. Muito atrativo. A gente tava brincando, né, do paganismo, né? O paganismo é fera, tem o incenso do dinheiro, o incenso da saúde, né? Exato. Que isso, né, Exato, cara? Exato, ele, tipo assim, tu tem um controle, né? Então, o paganismo, ele tem essa pegada de tu dominar a divindade, né? Uhum. Que remete lá aos planos do diabo. E deixa eu fazer um disclaimer aqui, né? Esses tempos uma pessoa me perguntou, me parou e me perguntou, pastor, esses dias eu tive uma sensação ruim à noite, não vai na igreja nem nada, uma senhora que eu conheço, e falou assim, aí eu acendi um incenso. Daí eu olhei pra ela assim, a senhora invocou ainda mais os demônios pra tua casa. Uau. Daí ela ficou assim, mas como assim? Eu falei, claro, você é totalmente ligado ao cultismo, budismo, tem demônios por trás disso aí. Ela ficou assustada assim, né? Mas era pra dar um clima bom na casa. É exatamente essa energia, né? Essa energia que tá cheia de demônios, né? Exatamente. Seguindo, mas as maléficas investidas de Satanás, por mais bem planejadas que sejam, fracassam continuamente, pois Deus as utiliza para cumprir os seus propósitos, em vez de impedi-los. Satanás questionou a piedade de Jó, dizendo que era interesseira, mas no final Deus refinou o seu servo Jó, por meio das ardentes provações, e o trouxe diante dele como um ouro refinado. Satanás planejava fazer com que Balaão amaldiçoasse Israel, mas o Espírito de Deus veio sobre Balaão, de modo que ele profetizasse a respeito da graciosa vontade de Deus para Israel. Satanás é governado pela vontade de Deus de tal forma, disse Calvino, que é compelido a render-lhe culto e serviço. Uau! Cara, eu vou dizer uma coisa assim, eu amo os reformadores. Eu amo, cara. Eu amo essa espiritualidade deles. O mundo espiritual é espiritual. Eles acreditavam em demônios. Cara, não sei. Parece que não. Parece que hoje em dia, assim. Por isso que esse filme Nefarious, ele é urgente, porque fala exatamente disso, cara. Uhum. Acho que não é nada mais espiritual do que um mundo materialista. Uhum. Né? Um mundo materialista, um mundo imediatista, um mundo, né? E aquela cena clássica, né, do filme que ele fala, nós estamos evoluindo, a ciência nunca houve toda a liberdade. Ele, James, é isso! Eu amo, acho que eu sou apaixonado por você, ele fala, né? É justamente isso, né? E o Lutero fala, né, ainda que haja tantos demônios quanto as... Telhas de Worms. Telhas de Worms. Antes eu tava com o Johnny almoçando, né, a gente tava vindo pra cá, daí eu parei e falei pra ele, que o Lutero, ali no Twitter, ali, dá pra citar, acho, né, o arroba do Em Reforma, acho que tu segue eles também. Sim, são uma benção. O pessoal do Em Reforma ali no Twitter deles, que eles compartilharam uma frase de Lutero dizendo assim que... Cara, eu acho que eu vi. Que o diabo vinha pra eles dizer assim, tu não te... Como é que é? Tu não te incomoda de atentar contra a igreja de Deus? E ele responde, né? Ele fala, por tempo eu fiquei sem resposta, depois eu respondi. Vai conversar com Cristo, porque ele que me ordenou a fazer isso. Então, como tu falou antes, naquele episódio anterior, né? Quem não viu, tem que estar dentro do CHF, tem que ter assinado o CHF, se não tem, já perdeu, né? Já perdeu. Entrar pra ver lá. Que tu comentou essa experiência que tu teve depois que tu pregou lá aqui. Foi uma experiência mesmo aqui. Mas não fala, porque quem não viu vai ficar com gancho. Vai ter que ver. Foi brutal. Seguindo, que consolo é saber os esquemas maléficos. É saber que os esquemas maléficos de nosso
maior inimigo estão plenamente sob controle do nosso melhor amigo. Para que saibamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. É por isso que Calvino pôde concluir: até mesmo o diabo, às vezes, age como médico para nós. Uau. Forte isso, hein? Forte demais. Demais. Então, vamos agora para Satanás no Novo Testamento? Bora. A doutrina de Satanás se desenvolveu ainda mais durante os séculos entre os testamentos, bem como no Novo Testamento. A literatura intertestamentária refere-se a Satanás como Belial, Mastema e Samael. Satanás é descrito como chefe de um exército de demônios que guerreiam contra Deus e seus anjos. Ele tenta os crentes e os ataca e leva diabos e pessoas não regenerados contra Deus. Então aqui, textos, acho que agora eu fiquei em dúvida aqui, cara. Enoque 47. E qual é a JUB? Jube. É o quê? JUB. Eu não sei. Esse. Não sei. O livro de Enoque eu cheguei a ler. Eu tenho ele. Tem? Também não li. Tá, mas é uma literatura intertestamentária, tá? Sim. Então, seguindo aqui. Estou procurando aqui. Mas, enfim. Enoque 47 e Jube 11, 15. Macabeus não é. Não. Judite? Pois é, será que eu botar errado aqui? Não achei por Jube aqui. Tá, eu tenho Bíblia Católica e eu olho depois. A literatura mas é difícil falar, né? intertestamentária atribui o mal nos tempos do Antigo Testamento diretamente a Satanás, mais do que o próprio Antigo Testamento. O Antigo Testamento geralmente não nomeia diretamente a Satanás, mas os escritos intertestamentários, Satanás é explicitamente descrito como um anjo caído. 1 Enoque 29:4. Encarregado dos anjos caídos e que fala, tá? De que fala Gênesis 6. Ou seja, então assim, teologicamente falando, houve uma construção, uma percepção que esse ser do Antigo Testamento, ele vai sendo de forma mais clara entendido. Os autores do Novo Testamento tinham contato com essas literaturas, obviamente, né? Sim. Então vamos lá. Os nomes de Satanás. Aprendemos muito mais sobre Satanás no Novo Testamento, que refere a Satanás como o diabo, grego diabolos. Diabolos, o inimigo. Paulo vai citar... Acusador, né? Diabolos. Não, que acusador... Diabolos é... Acusador, maldizente. Esse termo quer dizer acusador ou maldizente. É usado 60 vezes... Não, é muita coisa, cara. 60 vezes no Novo Testamento. 40 vezes só nos evangelhos. Satanás é o maior dos acusadores. Ele acusa Deus aos homens, como fez com Eva. Às vezes acusa o homem a Deus, como fez com Jó. Ele acusa também os homens contra os homens. Ou seja, ele acusa Deus contra os homens, o homem contra Deus e os homens contra os homens. Uma questão aqui, Paulo vai utilizar esse termo grego, diabolos, lá no que envolve em 1 Timóteo, se não me engano, capítulo 3, quando fala que ali, o pessoal sabe ser diaconisa, esposa do diácono, que ela não seja maldizente, ela não seja foqueira ali, que ela não seja envolvida com essa palavra, com esse diabolos, né? Ela não seja essa acusadora, essa pessoa maldizente. Ou seja, fazendo uma pausa aqui, a nossa língua pode nos tornar parecido com o diabo. Quando nós somos maldizentes. Quando nós somos, digamos que, pessoas que estão murmurando, reclamando, brigando, enfim, nós vamos nos tornando pessoas parecidas com Satanás. Não sei como é que tu vê isso, enfim. Não, pode ser aí. Assim como o filho naturalmente se torna parecido com o pai, né? Aqueles que são filhos do diabo naturalmente se tornam parecidos com ele, né? Então, por isso que Jesus acusa os fariseus, né? Vocês têm como pai o diabo, né? Porque vocês... E os caras achavam que era o filho de Abraão, né? Ou seja, nós podemos pensar que somos filhos da aliança e não somos. Exato. E aí eu acho que só a luz do próprio Cristo é revelada no nosso coração e às vezes através do nosso irmão abrindo a palavra, né? O Logos de Deus trazendo a nós no nosso coração, dizendo, olha, cara, nesses aspectos aqui tu tem que te tornar um demônio, né? E eu acho que
que isso deveria ser mais natural do que a gente pensa, né? Porque nós somos muito intocáveis, assim, né? Mas quando alguém diz, cara, teu coração é diabólico, né? Eu já tive, assim, eu tenho menos experiência que tu, né? Tu já deve ter tido mais experiência de dizer, cara, esse pensamento vem do diabo, né? Isso que você tá falando vem do inferno. Algumas Não, pessoas, ai, mas como tu pode dizer isso? Mas é mas é óbvio, que né? assim, eu já notei isso em mim, cara. Não, sim, Eu já notei pensamentos diabólicos na minha mente. sim. Não tô querendo tirar a minha culpa dos pensamentos, mas assim, eu notei coisas que, cara, isso é diabólico, Uhum. satânico, 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 assim, um pensamento assim, tipo, pensamento assim, cara, questão de contrariedade às coisas de Deus, assim, sabe? Cara, eu vou contar um deles. Posso? Vai, é teu. Eu vou contar Tá na tua casa, aí, eu vou literalmente. contar uma vez. Teve um período, eu nunca deixei de crer nos dons espirituais. Eu nunca deixei de crer nos dons espirituais. Nunca. Eu sempre fui continuista. Até no momento que eu tava mais na jaula no calvinismo, eu continuava continuista. Mas eu fui pegando uma ojeriza ao neopentecostalismo. Uhum. Ojeriza é essa que eu não tenho mais hoje. Apesar de discordar, agora mas de forma mais serena, discordo de várias questões neopentecostais, mas eu não tenho mais aquele nojo, eu tinha um asco, tá? Agora, quanto ao sensacionismo, eu sempre rejeitei ele. Porém, algumas coisas me soavam forçação. E talvez até fossem mesmo. Eu vou te dar um exemplo. Eu estive em Minas Gerais e. Cara, isso aqui é muito forte, que eu vou contar. Eu estive em Minas Gerais, eu fiquei um mês em Minas pra fazer escolher um seminário de teologia. Minha esposa e eu, nós já éramos casados. Ficamos lá um mês em 2008. Tá? Foi em setembro de 2008. Acho que foi isso aí. 2008 ou 2009. Ficamos um mês lá. Cara, eu fui em tudo que é seminário de lá. Seminário Lagoinha, seminário, e eu fui no seminário Carisma, que era do que o André Valadão trouxe pro Brasil, seminário do Kenneth Hagin. E, cara, eu tenho uma discordância teológica com eles, mas apesar disso, o Kenneth Hagin não errou em tudo. Os caras colocam tudo que ele falou na conta do pecado, do erro, mas não, cara, em alguns momentos ele fez teologia sim. Mas isso é papo pra um outro café. Uhum. O que acontece? A doutrina de cura deles, eu acho um pouco extremada. Apesar de crer nos dons, eu acho um pouco extremada. O que acontece? Então eu peguei um pouco ranço com isso, com essa questão, né? Essa ânsia de Deus ter que curar todos. Então eu acho, às vezes, um pouco que é um extremismo da doutrina. Teve um dia, e o André Valadão era o maior proeminente dessa doutrina no Brasil. Teve uma vez que o André Valadão foi num programa de televisão e ele tava muito gordo. Mas inchado, cara. Muito inchado. E daí eu vi que isso vai fazer. Cara, faz muitos anos isso. E eu vi que ele estava tomando corticoide porque ele estava com um problema, uma doença. E eu notei uma alegria no meu coração. Porque o defensor da cura Uhum. não conseguiu se curar e, ou seja, a minha teologia estava triunfando sobre a teologia dele. Na mesma hora. Esse pensamento não durou 30 segundos na minha cabeça. Eu identifiquei esse pensamento e eu repreendi isso. Porque envolvia a minha pecaminosidade, óbvio. Porque, como diz o John Piper, o pecado, ele é a base de operações do diabo. Se eu fosse santo de forma perfeita, esse pensamento nunca teria entrado na minha mente. Mas eu tenho certeza que isso foi uma sugestão dada pelo diabo Uhum. na minha mente naquele momento. E eu acolhi isso por, tipo, 10, 15, 20 segundos, até que é como se o Espírito Santo tivesse me sacudido e disse, cara, isso é diabólico. E, e eu repreendi isso. Tipo, se eu pudesse colocar isso de forma externa, eu ia estar gritando comigo, eu ia estar me exortando, eu ia estar me xingando, eu ia estar esculachando, assim. Então algumas pessoas pensam, tu falou assim firme comigo, quem tu pensa que vai? Cara, eu falo muito pior comigo. Eu falo muito pior, me confronto muito mais, como salmista, né? Porque te abates a minha alma. Então, assim, ele tava encorajando a alma dele, falando com a alma dele. Cara, eu confronto, assim, pesado. E eu me lembro desse pensamento, assim, eu tive eu tive um temor tão grande, assim. E ali eu orei pelo André Valadão, orei pela cura dele, orei para que o Senhor Deus restaurasse a saúde dele. Ele ficou bem, não sei se é por causa da minha oração, nem nada, se foi por remédios, não sei. Eu sei que eu vi quão à espreita o diabo tá, Uhum. sabe? Então nós podemos estar discutindo teologia aqui, e o que eu mais quero é que a minha teologia triunfe. Porque eu quero eu triunfar, e não que o nome do Senhor seja glorificado. Uhum. Então todas as vezes que eu vou orar hoje por um doente,
eu sempre sondo o meu coração pra saber se eu quero ser lembrado como o cara que impôs as mãos e curou, ou se o nome de Jesus vai ser lembrado como o nome pelo qual o milagre aconteceu, sabe? Uhum. Enfim, essa foi uma experiência que me marcou muito, cara. E não envolveu ninguém, né? As pessoas só sabem porque eu conto, né? Então foi uma coisa assim que eu vi quão longe a nossa mente pode ir no pecado. É uma coisa que eu poderia conviver com isso. Eu poderia guardar esse sentimento no meu coração, continuar sendo um pastor, um pregador. Na verdade, eu acho que eu não era pastor na época. Continuar sendo um pregador, continuar sendo um irmão e ter o coração coberto por pensamentos diabólicos. Uhum. Entende? Então, assim, isso é muito sério, cara. Quantas áreas, né? A gente também não. Isso eu fiquei pensando quando tu fala, né? A gente não racionaliza pensamentos, né? Cara, pensamentos de inúmeras espécies. Ah, eu não sou amado, eu não sou acolhido, eu não sou valorizado. Exato. Como tu falou, eu preciso ser mais esperto, ter mais, conhecer mais do que aquela pessoa. E nós racionalizamos, né? Não, isso aqui é algo da minha cabeça. Mas quantas vezes isso não pode ser algo demoníaco mesmo? Com certeza. O diabo mesmo. Não tô dizendo que às vezes não pode ser, o cara tem um, né, meio doente, né? Mas assim, tipo assim, eu quero ser melhor que aquele outro ali. Aham, aham. Mas às vezes, né? E acho que a gente tem que estar aberto a essa possibilidade, às vezes pode ser algo demoníaco, cara. O diabo vindo na tua mente e te dizendo, cara, né, estuda teologia. Vai lá, seja melhor. Aham, Seja aham, melhor que teu pastor. aham, Corrige, vai lá, fala pra ele os erros do sermão dele. aham. Cara, tipo assim, por qual é a intenção, né? Exato. E ali, não, é uma coisa, é minha. Não, não, é o diabo mesmo te usando. Exatamente. Enfim, vamos ficando por aqui. Como é que a gente pode terminar aqui? Pessoal, eu gostaria de. Pessoal, Eu tenho uma sugestão, né? Como a vai. gente passou do Antigo Testamento pro Novo Testamento e teve uma evolução no pensamento a respeito do diabo, eu ia sugerir justamente para conversar isso. O que mudou desde que nós começamos a falar nessas aulas aqui sobre o diabo, o que tem mudado no teu entendimento a respeito de como o diabo trabalha e atua na tua vida. A gente tá vendo uma evolução no pensamento bíblico, Tem que ter uma evolução tem que também. ter uma evolução no nosso pensamento a respeito do diabo. Exatamente. Muito bom. Muito bom. Tá? É isso. Pessoal, até semana que vem. Ah, Michael, que dia vai ser a Homens Fortes presencial? Michael vai vir aqui. Próxima Homens Fortes presencial vai ser no dia 13 de setembro. Pessoal, dia 13 de setembro, quarta-feira. Tá bom? A gente já tem aí, Michael, o link de inscrição? Sim, tá aqui embaixo na descrição. Fechou, então. O link da inscrição tá aqui embaixo. Dia 13 de setembro, não perde. Vai ser brutal na Vintage, tá bom? Aí, Homens Fortes presencial. Deus abençoe você e até semana que vem. Valeu. Valeu.